Biologia. Professora Simone Santana, euzinha. E hoje vamos ter um assunto importante. Sempre é importante estudar a vida. Vamos lá? Hoje começaremos com citologia até entrarmos em ecologia. Ok? Vamos fazer um giro aí, chegando em ecologia. Então, todo ser vivo tem origem na célula, né? Com exceção do vírus, que não tem uma célula. Então, todos os seres vivos que vocês vão estudar em biologia, a unidade funcional dele começa numa célula. A célula foi descoberta por esse cara aí, ó, Robert Hooke, 1665, com microscópio simples. A primeira célula a ser observada foi uma célula da cortiça, Suber. E depois disso, percebeu-se que existiam vários tipos de células. Então, existe o ser unicelular, que é aquele formado de uma única célula, que é o caso das bactérias, das arqueias, e os seres pluricelulares, que são aqueles formados por várias células. Ainda existem dois tipos de células. A célula eucarionte, que é a célula que possui o núcleo, a carioteca, que separa o núcleo do citoplasma, e os seres procariontes, que são aqueles mais primitivos, que não têm a carioteca, que é essa membrana do núcleo que separa o material genético do citoplasma. No caso das procariotas, o material genético está dissolvido no citoplasma. E ainda temos aí, dentro das células eucarióticas, a célula animal e a célula vegetal. A diferença entre as duas são algumas organelas, que existe na vegetal, por exemplo, e não existe no animal, que é o caso da parede celular, que só é presente em células vegetais, em fungos e bactérias, dos plastos ou plastídeos, que dá origem, por exemplo, aos cloroplastos, e dos vacúolos. Os vacúolos, essa parte maior aí, que é onde ele acumula um suco. E esse suco, junto com a água, vai nutrir a célula. A partir daí, a gente já pode montar o nível de organização de um organismo, né? Qual é a menor partícula de um ser vivo? A unidade funcional é a célula, mas a menor partícula, se a gente for considerar de uma matéria, é o átomo. Então, vamos dar início a tudo a partir do átomo, certo? Um conjunto de átomos, por exemplo, hidrogênio, oxigênio, quando eu formo um conjunto de átomos, eu vou ter uma molécula, que é o caso H2O, eu tenho uma água, né? Uma molécula de água. Então, eu juntei os átomos, formei uma molécula. Quando eu junto várias moléculas de H2O, eu vou ter a substância, que seria a água. Então, comecei pelo átomo, hidrogênio, oxigênio, juntei os átomos, formei a molécula, H2O, e juntei as moléculas, formei a substância, que é a água. No caso do organismo, nós não vamos falar de substância. Então, a partir daí, dessas moléculas, nós vamos formar a célula, ok? O conjunto de células, a célula é a unidade funcional de qualquer ser vivo. Quando eu junto várias células trabalhando numa só função, eu vou ter um tecido epitelial, tecido conjuntivo. Quando eu junto vários tecidos, eu formo um órgão. Aí o exemplo osso, então seria o quê? O tecido ósseo, uma célula óssea. Quando eu junto vários órgãos, eu vou ter um organismo, ou vou ter um aparelho ou um sistema. E quando eu junto vários sistemas, sistema nervoso, sistema digestório, sistema locomotor, aí eu vou ter um organismo, que é o indivíduo. Para a ecologia, eu continuo a partir daí do organismo, beleza? O organismo aí pode ser um animal, pode ser uma planta. Então, quando eu junto vários organismos, sendo eles de uma mesma espécie, então vou ter uma população. O exemplo aí que eu tenho é o organismo que formou foi um lobo. Quando eu juntei vários lobos, né, que são a mesma espécie, eu formei uma população de lobos. Eu junto populações diferentes, por exemplo, aí, lobos, população de lobo, população de plantas, né? Eu estou formando uma comunidade. São populações de seres diferentes. E quando eu junto vários seres vivos diferentes em um mesmo local, aí eu já tenho um ecossistema. Um aquário é um exemplo de um ecossistema. Uma cidade é um exemplo de um ecossistema. E o conjunto de ecossistemas, eu vou ter a biosfera. Níveis de organização dos seres vivos, da matéria, começando pelo átomo. Um conjunto de átomos teremos uma molécula.
Um conjunto de moléculas. Nós vamos formar quem? Uma substância, uma matéria, né? O início de tudo. Tá, no nosso caso, temos várias substâncias, vários compostos químicos que vai dar origem à nossa célula. Nós já vimos que a célula é formada de vários compostos químicos. O conjunto de células teremos tecido. O tecido é formado por células especiais, células especializadas que trabalham juntas na mesma função. No conjunto de tecidos, nós temos o órgão. O conjunto de órgãos, quando nos juntamos vários órgãos, formamos o aparelho ou o sistema. E o conjunto de sistema, teremos o indivíduo ou o organismo, né? Aí entramos em níveis de organização ecológica. Conjunto de indivíduos, formamos uma população. Um conjunto de populações, nós teremos uma comunidade, indivíduos diferentes. E quando formamos várias comunidades, vamos chegar a ecossistema. Vamos chegar a vários ecossistemas. E vários tipos de ecossistemas diferentes, chegamos à nossa biosfera. E a partir desses níveis de organização, nós chegamos na biosfera. E nós vamos tratar o que acontece nessa biosfera em ecologia. Ecologia é a parte da biologia que estuda todos os tipos de interações dos seres vivos entre si e com o ambiente em que vivem, o ambiente onde eles vivem, certo? E também estuda as relações entre os seres vivos e o meio físico, que é o ar, a luz, temperatura. Então, na próxima aula, nós voltaremos com ecologia. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Nós vamos saber os conceitos, como que os seres se relacionam, tá? Espero vocês. Até a próxima. Valeu!